Ciclo para secar. Hoje eu vou te mostrar completamente toda uma estrutura de protocolo onde muitos atletas utilizam o que eu vou falar aqui, mas muitas pessoas também que não competem, elas buscam utilizar essas paradinhas para acelerar a queima de gordura e para conseguir realmente alcançar um físico muito mais aesthetic, né? Como muitos dizem. Então, lembrando sempre, cara, se curtiu o conteúdo aqui, se gostar do vídeo, se eu te agregar de alguma forma na sua vida, já se inscreve no canal, deixa seu likezão para fortalecer e ativa o sininho aqui na abazinha da inscrição para você receber as próximas notificações e não ficar por fora. Porque, cara, toda semana tem coisa nova, né? É novidade na questão farmacêutica, na questão de dieta e por aí vai. Então, eu te convido a fazer parte dessa família. Vamos lá. Quando a gente fala de secar, algo que já vai estar subentendido é que a pessoa vai estar fazendo dieta, né? Sem a dieta, cara, não adianta, irmão. Assim, não vou ser hipócrita. A pessoa até consegue secar, queimar muita gordura, se ela utilizar ali doses cavalares de clenbuterol, sei lá, 10 ml por dia de clenbuterol, sem fazer dieta. Até dá certo, só que, meu irmão, o risco cardiovascular que você acaba colocando em si, a chance de você do nada infartar, de você ter problema literalmente de colesterol, de fígado, é muito grande. Por isso que é tudo um consenso. A gente vai ter que entrar aqui num consenso do seguinte: é um equilíbrio. Ao mesmo tempo que você coloca coisinhas para acelerar os seus resultados estéticos, que não necessariamente naquelas dosagens são saudáveis, a gente tem que viver um máximo, né, de um estilo de vida, uma rotina mais saudável possível, para a gente ter um certo equilíbrio, digamos assim, né? Mas o fato é, quanto mais você abusar, mais você acaba sofrendo, né, diretamente com os colaterais. Então vamos imaginar que a sua dieta e o seu treino já estão preparados, né? Você já está fazendo uma dieta com déficit calórico e você já também tem um treino ali já bem estruturado, você está fazendo uma divisão legal, um ABC, um upper lower, um full body, enfim. Você está fazendo uma divisão de treino muito legal e você está conseguindo ver resultado, mas você quer dar uma secada mais drástica. Cara, uma rotina e as coisas que eu utilizaria, eu vou falar a partir de agora, né? E o que é basicamente? Cara, basicamente texto. Então, eu sou o homem, né? Não sei se vocês podem ver, mas eu sou o homem. Eu utilizaria texto, eu colocaria ali, vamos fazer fase 1 e fase 2 desse todo o protocolo, né? Então vai ser um protocolo aqui, basicamente, de fase 1 e fase 2. Num total de 14 semanas. A fase 1 vai ser basicamente 7 semanas. Nessas 7 semanas, durante essas 7 semanas, eu vou mandar basicamente 600 miligramas de enantato de testo, fracionado em 3 vezes na semana, né? Então são, basicamente aí, considerando o padrão Lander, vai dar 2 ml e, 2,4 ml por semana de enantato de testo, isso padrão Lander, né? E lembrando, se você quer fazer o L de Lander, L de Lula não, L de Lander, tem um link aqui na descrição para você acessar direto da fábrica, né? Como vocês sabem, até gravei esses dias o vídeo lá no Paraguai, mostrando para vocês questões de valores e tudo mais. É claro que o Brasil aí, quando a gente vem pro Brasil é dos 500, né? Mas enfim, só fazer o L de Lander, tem o link na descrição. E também, se você quer minha ajuda na consultoria, eu tenho planos na consultoria a partir de R$60. O link também está na descrição aqui para você acessar e garantir as vagas. Mas como que funciona, cara? Eu colocaria aí, durante 7 semanas, as 7 primeiras semanas, 600 miligramas de testo na semana, fracionado em 3 vezes. Por que fracionado em 3 vezes na semana? Porque assim, é uma dose muito grande, né? Eu estou pensando em um protocolo para secar algo que eu faria, algo que eu já fiz e algo que eu faria novamente e algo que eu me dou bem. E assim, pensando no geral, a maior parte das pessoas, quando elas fazem poucas aplicações na semana, mesmo que o éster, a testo que o cara está utilizando não é uma Durateston, é um decilato de testo, né, que são ésteres de meia-vida um pouco mais longa, mesmo que seja um pouco de meia-vida mais longa, cara, eu prefiro fracionar mais para eu ter controle. Então o enantato tem uma meia-vida média, né, mais ou menos. Então ele vai ficar relativamente aí por volta de uma semana no meu organismo. E olha lá ainda, né? Cara, se eu fraciono isso em microdoses durante a semana, eu tenho uma estabilidade no meu plasma sanguíneo muito melhor do que se eu aplicasse apenas uma vez, por exemplo. Então eu prefiro mandar no mínimo 2 vezes na semana, mas nesse protocolo aqui eu vou mandar 3 vezes na semana. Então eu vou aplicar ali diretamente, nessas 7 primeiras semanas, né? São 600 miligramas de testo.
considerando que 1 ml de texto, o enantado de texto da Lander tenha 250 mg, vai ser basicamente ali 0, vai ser 1 ml segunda, 1 ml sexta e vai ser 0,4 ml quarta-feira, por exemplo, né? Basicamente, resumidamente é isso. Junto com a texto, eu sou homem, então eu preciso de texto. Se fosse para mulher, seria outros 500. Mas vamos lá. Junto com a texto, se eu tivesse com uma grana legal, se eu tivesse com bastante dinheiro para investir nisso, né? Eu colocaria Primo Bolan. Mas, convenhamos, cara, o Trump tá fazendo as taxas dele lá, o Lula tá em guerra e tudo mais, então eu vou tentar economizar um pouquinho aqui. Eu vou colocar um Masteron, né? Junto com essas 600 mg de texto, eu vou adicionar 400 mg de Masteron. E agora eu tô sendo um pouco hipócrita. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o contexto, tá? Geralmente, quando passa ali de 300 para 400 mg de Masteron, eu já acho que não vale tanto a pena assim mandar o Masteron. Eu acho que a Primo Bolan realmente vai valer muito mais a pena, miligrama por miligrama. Por quê? O Masteron é excelente, cara. Ele vai ajudar muito na questão de diminuir a retenção, vai facilitar ali alguns processos metabólicos. Ele ajuda, mano, demais. Tanto na questão de libido, quanto o custo-benefício dele é muito bom. Só que o potencial dele de diminuir a aromatização é um pouco inferior à Primo Bolan, né? Então, e também assim, ele não vai ser tão anabólico, ele não vai me ajudar a recuperar tanta massa muscular assim, ou preservar mais massa muscular durante um cutting do que uma Primo Bolan. Só que a Primo Bolan é muito cara. Meu, em um bujãozinho ali, se eu for comprar no Paraguai, eu vou pagar ali faixa de 180, 200 reais. Mas aí quando, por exemplo, eu tô no Brasil, vou comprar no Brasil, cara, é no mínimo uns 380, 400 reais, por exemplo, né? Então assim, a Primo Bolan, eu tô coçando aqui que tá tendo uns borrachudos aqui, né? Tá tendo uns mosquitinhos. Eu tô aqui no meio do mato, não sei se vocês podem ver. Eu venho aqui visitar minha mãe e aí tô gravando aqui no sítio. Então, cara, olha, tô sendo picado lá ele. Mas enfim, é bom que com o mente no sangue que eu tô usando, a Trestolone, os borrachudos já saem blocadão, entendeu? Gigante. Mas vamos lá. Então assim, o Masteron, cara, eu vou pagar muito mais barato. Então financeiramente, para mim bancar ali umas 300, 400 miligramas na semana, pra mim vai ser muito mais em conta, né? Do que uma Primo Bolan. Uma Primo Bolan, se eu fosse colocar a Primo Bolan, eu colocaria 300 miligramas por semana. O Masteron eu vou colocar 400, né? Mas ainda financeiramente valeria muito mais a pena, financeiramente e esteticamente, a Primo Bolan. Mas por conta de todo esse contexto que eu falei, eu vou preferir o Masteron. E o Masteron eu vou colocar a mesma coisa, cara. São 400 miligramas de Masteron nessas 7 primeiras semanas, junto com as 600 miligramas de texto, fracionado em 3 vezes na semana, né? Nossa, Gabriel, mas é muita aplicação. Pois é, cara. Cara, a gente sempre vai ter que ou abdicar de alguma coisa para chegar no resultado que a gente quer, ou fazer algo que a gente não gosta, né? Eu, sinceramente, odeio fazer aplicação. Eu acho que é uma das piores coisas que existem em todo esse processo. Mas faz parte, tá tudo bem, faz parte. É só aceitar que dói menos, tá ligado? Eu vou ter que fazer a aplicação, isso é um fato, então vamos que vamos e já era, sabe? Porque se eu ficar resmungando muito, se eu ficar murmurando muito, achando problema, eu não vou fazer, vai dar errado e escabum, né? Ferrou. Então eu prefiro ir direto ao ponto, eu vou ter que fazer isso, então já era. O que eu geralmente faço quando eu tenho que fazer aplicação de dia sim, dia não, ou 3 vezes na semana? Eu geralmente utilizo aquela agulhinha 13 por 45, geralmente no ombro ou no vasto lateral, né? Agora, a 30 por 7, por exemplo, ou a roxinha, rosinha, eu geralmente utilizo no glúteo, né? Ou na dorsal. A 13 por 45 eu também consigo usar na dorsal, né? Mas eu sempre procuro usar 13 por 45, porque ela é um pouquinho maior que a de insulina, ângulo sempre de 90 graus, em músculos que o meu percentual de gordura é bem menor. Porque assim a aplicação fica muito menos dolorida, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu vou jogar ali o Masteron 3 vezes na semana, junto com o enantato. Então o protocolo já passou de 1 grama aqui, brincando. Nem terminei de fazer o vídeo ainda, já passou de 1 grama. 600 miligramas de enantato de texto, 400 miligramas de Masteron, então vão ser basicamente, o padrão Lander é basicamente 1 ml de Masteron vai ter 100 miligramas, ou seja, 100 miligramas de Masteron por ml, o Masteron da Lander, tá? E aí entra um ponto muito interessante. Várias marcas têm concentrações diferentes. Então, por exemplo, a Cooper, se não me engano, a Cooper tem um Masteron de 200 miligramas por ml, né? E aí também, além do propionato de hidrostanolona, que é o propionato de Masteron propionato, que é a meia vida curta, que é esse que eu estou usando como referência a Lander. Por que eu estou usando como referência a Lander? Porque, cara, eu tenho parceria com eles,
beleza, eu sou representante ali, porta-voz no Brasil e tal, só que eles são a indústria farmacêutica mais próxima que a gente tem aqui do Brasil, que produz o que a gente quer pro nosso crescimento, entendeu? E, cara, eu nunca tive problemas com eles, por exemplo, né? A não ser as vezes que eu fui pro Paraguai e comprei na própria farmácia no Paraguai que falsificava. Agora, sempre que eu peguei Lander, cara, eu nunca tive BO. Então, eu vou usar eles como referência principal. E aí que tá a questão. São 4 ml de Masteron na semana e 2,4 ml de enantato de texto na semana. Já é uma coisa, é quase 10 ml já praticamente, né? É coisa pra caramba. Então, por isso que eu falo, cara, a gente sempre vai ter que pagar um preço, sempre vai ter que abdicar de algumas coisas e por aí vai. E é só a gente aceitar e vida que segue, sabe? Saber o que está fazendo. É por isso que eu estou gravando os vídeos aqui, saber o que está fazendo. Então, vai ser basicamente 1 ml, vai ser 1 ml e meio segunda-feira, 1 ml quarta-feira e 1 ml e meio sexta-feira, basicamente, né? Totalizando aí 4 ml, 400 mg de Masteron. Nesse início, nessa fase 1, eu não vejo sentido em adicionar mais um hormônio, tá ligado? Eu não vejo sentido. Então o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar um termogênico. No caso, eu vou ajustar a minha rotina para eu começar a fazer mais cardio. Então eu vou fazer um cardio dentro dessa minha rotina dessas 14 semanas para secar. Eu vou fazer um cardio pós-treino, geralmente de 20, 30 minutos, junto já com a dieta em déficit calórico, junto já com o treino, mas eu vou fazer um cardio fixo todos os dias pós-treino, né? Pensando não só na questão de queimar calorias, mas também pensando na questão de ajudar o meu coraçãozinho, né? Melhorar o meu VO2 máximo, ajudar na saúde cardiovascular do meu coração, para ele não sofrer tanto, porque a gente sabe que quando a gente só utiliza hormônios, recursos ergogênicos que hipertrofiam facilmente, que ajudam nesse crescimento, e não trabalhamos o exercício cardiovascular, a gente tem um dano, né? A gente tem um aumento na probabilidade de insuficiência cardíaca. Então eu preciso gerar estímulos, fazer atividade física para eu conseguir trabalhar essa capacidade, né? Essa característica do meu coração e até do meu pulmão propriamente. Então fazer o cardio ali de alta intensidade, pós-treinozinho de 20 a 30 minutinhos todos os dias pós-treino. Isso eu vou adequar minha rotina para fazer isso, já durante todo esse ciclo, durante todo esse protocolo, né? E além disso, eu já vou colocar um cardio em jejum, né? Todos os dias também, de 20 minutinhos. Vou acordar em jejum, vou tomar meu cafezão, vou tomar meus termogênicos, meus manipulados e vou partir para fazer meu cardio em jejum, né? É bom que aqui na roça, geralmente acordava, mano, às vezes tinha bicho ali, já corria do bicho, já fazia um cardio de alta intensidade em jejum e já era, já corria das galinhas, tá ligado? Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas entenda aqui, o que eu tô falando aqui não é só, um ciclo para secar, não é um ciclo que vai secar. O hormônio em si, a não ser, acho que estano e trembo, o hormônio em si ele não vai te ajudar a secar assim de uma maneira tão rápida, tão milagrosa, tão direta. Eles ajudam meio que indiretamente, né? A não ser trembo e estano, mas eles ajudam mais indiretamente. Então qual que é a questão aqui? Você ajusta a sua rotina, você ajusta com que a sua vida meio que vira em torno disso, para que em 14 semanas você tenha um puta resultado, tá ligado? Então, querendo ou não, a gente tem que ter esse controle, não só dos hormônios, mas da nossa rotina, do nosso treino, da dieta. Percebe que você acaba tendo que manipular a sua vida inteira para você conseguir alcançar isso, e não é só o ciclo, tá? Então, sempre quando eu falo aqui, muitas pessoas acham que a apologia, não sei o que, é ciclo, fazendo apologia que hormônio seca e tal. Não, cara, o meu intuito é realmente mostrar a verdade aqui. Então, vamos lá. 7 semaninhas, 400 de Masteron, 600 de enantato de texto, e eu adicionaria 200 mg de cafeína em jejum, mais 5 mg de ioimbina em jejum. Nessas 7 primeiras semanas, né, basicamente. Então essa é a fase 1 fechada. 7 semanas, 2 cardios no dia, de manhã em jejumzinho, 20 minutinhos, de tarde pós-treino, enfim, não necessariamente de tarde, né, mas que seja pós-treino, de 20 a 30 minutos também. Mas eu não consigo fazer cardio de jejum e tudo mais. Beleza, joga tudo pro pós-treino. Então, mete marcha aí em 1 horinha pós-treino, sabe? E já era, sem desculpas, não tem miguelagem. Gabriel, mas eu não consigo fazer cardio pós-treino. Faz tudo em jejum mesmo, então, já era, sabe? Mas faz aquele cardio, irmão, faz aquele cardio. Porque o cardio não só vai ajudar você a queimar caloria, mas vai ajudar também numa relação do seu colesterol. A gente sabe que com o uso dos hormônios, a gente acaba afetando diretamente as proporções entre LDL, VDL, HDL, nosso colesterol no geral. E se você utiliza muito hormônio
escuta só, se você utiliza muito hormônio para compensar um treino ruim, você vai ter muito problema de colesterol. E esse problema de colesterol pode virar, e vai virar uma hora, é só uma questão de tempo, vai virar uma placa de arteroma. E isso vai poder causar um AVC uma hora ou outra. Então, cuidado, tá? Não negligencie cardio nem o treino. Eles devem ser os principais. Mas vamos lá. Depois, entrando na fase 2, eu já vou adicionar, basicamente, o clenbuterol. Eu vou colocar ali, e aí entra um esquema, né? Dentro da fase 2, então, ó, já se passaram 7 semanas. A fase 1, testo, masteron, cafeína e ioimbina, mais a dieta, os cardios, beleza. Os cardios nessa fase 2, eu vou continuar. Eu vou continuar fazendo os cardios normalmente, eu vou continuar treinando normalmente. Eu vou continuar comendo minha dietinha legal. Alguns dias, talvez, nessa fase 2, eu vou comer mais carboidrato nos dias de perna, por exemplo, para eu treinar mais pesado. E nos dias de costas, nos dias de membros superiores, eu vou comer um pouco menos de carboidrato, menos calorias, digamos assim, né? Para eu até fazer um ciclo de carboidratos para mim melhorar a sensibilidade de insulina e tudo mais. E dentro disso, eu vou adicionar o clenbuterol. Dentro da fase 2, 7 semanas, né? As 3 primeiras semanas, eu vou jogar apenas 40 microgramas do clenbuterol. A Lander, eu estou usando tudo padrão Lander, né? Então, é basicamente uma unidade ali do comprimidinho que eles têm, né? Padrão Lander, as 3 primeiras semanas. 3 primeiras semanas, eu mantenho a utilização ali, clen em jejum, de manhãzinha mesmo, cafeína e ioimbina, as 3 primeiras semanas. Depois das 3 primeiras semanas, eu vou cortar. Eu vou ficar 2 semanas ali sem utilizar ele, né? Na verdade, assim, eu até poderia continuar utilizando, mas eu tô pensando tudo pra mim. Eu tô expondo aqui tudo que eu faria e o que eu faço, geralmente, né? O que eu faço. Então, não tô de enrolação aqui, não tô de hipocrisia, mas eu cortaria ali o clenbuterol depois dessas 3 semanas, manteria só a cafeína, cortaria a ioimbina também. Eu não voltaria a utilizar a ioimbina depois dessas 3 semanas, eu acho que pra mim não vale muito mais a pena. Eu fico muito ansioso, eu fico muito... Ai, eu fico chato, tá ligado? Eu fico chato. Deixa eu tomar um café, inclusive. Então eu prefiro cortar a ioimbina daqui pra frente. E aí, depois dessas 2 semanas, então ó, foram 5 semanas. 3 semanas com clen, 40 microgramas, mais 5 de ioimbina, mais 200 de cafeína, fora o pré-treino e tudo mais. 2 semaninhas sem o clen. E nessas outras 2 semanas, para finalizar as 14 semanas, eu jogaria a primeira semana 40 microgramas de novo e na outra 80 microgramas. Né? Então eu já dou um pulo bem mais alto. Muitas pessoas podem ser que elas vão utilizar durante essas 7 semanas todas 40 microgramas. Tudo bem, é outra estratégia, é outro modelo. Tem algumas pessoas que dentro dessas 7 semanas elas vão jogar 40 microgramas de clenbuterol nas 3 primeiras semanas e depois nas outras 80. Tudo bem, são formas diferentes de trabalhar, né? Eu prefiro trabalhar da forma que eu falei para vocês. 3 semanas com 40 microgramas, 2 semanas off, corta a ioimbina, corta, né, ela basicamente, e as outras 2 semaninhas que sobra das 7 semanas, eu jogo a primeira semana 40 microgramas e na outra 80 microgramas. Nossa, eu acabei de perceber que eu não consigo, ó, curvar o dedo aqui direito. Nossa, é que é o mesmo tendão, né, mas, meu Deus. Ai. E o ciclo, como é que fica o ciclo? Cara, vamos lá. Se eu tivesse muito aficionado com o físico, quisesse chegar num físico muito assim, dry mesmo, eu vou falar o que eu faria mesmo, tá? Sem hipocrisia aqui. Eu adicionaria a trembolona, né? Colocaria ali 50 miligramas segunda, quarta e sexta. Então vai ser padrão Lander. 1 ml da trembo tem 100 miligramas por ml. Então são 0,5 ml segunda, 0,5 quarta, 0,5 sexta. 150 miligramas total de trembo, acetato de trembo, né? Que é a trembo de meia vida curta. Durante essas 7 semanas. E junto com a trembo, eu adicionei estano. Eu adicionarei ali de 40 a 50 miligramas de estano apenas 1 hora antes do meu treino com café, né, para melhorar um pouquinho a absorção. Mas eu colocaria ele sempre pré-treino. 1 hora antes do meu treino, colocaria o estanozolol. Se eu tivesse muito aficionado, muito assim, cara, sei lá, não ânsia, mas tipo assim, muita vontade de chegar num físico dry, muito seco, muito esplêndido, sabe? Então eu prefiro começar a utilizar elas já um tempinho antes, né, de finalizar essas 14 semanas, em doses um pouco mais baixas e manter até o final, né, o estano e a trembo. Então, olha que loucura, a gente já está colocando aí 4 hormônios ao mesmo tempo, né, fora os estimulantes. Para vocês entenderem mesmo que, cara, se você não tentar levar uma vida um pouco mais, uma rotina um pouco mais saudável,
se você pesar a mão em bebida, em fármacos recreativos, que a gente geralmente vê em festa, tal, MD, LSD, essas coisas e tal, cara, teu coração vai virar uma batedeira, né? Vai ser igual o baile funk lá, sabe? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Por isso é fundamental os cardios, os treinos, a dieta, tudo mais legal, uma rotina mesmo, um estilo de vida mais saudável, para você evitar que, dê ruim, né? Porque a gente já tá utilizando muitos hormônios e isso vai pesar. Parece que não, cara, parece que não. Ai, não, nem é tudo isso e tal. No final sabe? Só que são colaterais que a gente não sente. Então, por exemplo, junto já com o estanozolol, se eu tivesse nessa fase muito aficionado, eu vou dar outra opção, tá? Que é o que eu estou fazendo atualmente, basicamente. Mas se eu estivesse muito aficionado com o físico, eu colocaria o estano, né, de 40 a 50 miligramas, a trembo, e eu colocaria também a rosuvastatina, de 5 a 10 miligramas todos os dias. Ó, peraí, vai passar um carro aqui. Deixa eu tomar um café aqui também. Aí minha mãe tava vendendo verdura e ela passou. Mas enfim. E aí eu adicionaria a rosuvastatina, né? Que é uma estatina basicamente para ajudar a diminuir a produção do meu LDL, para mim conseguir não ferrar tanto com o meu colesterol, né? Porque assim, o estanozolol, cara, a trembolona já vai fazer isso. Os hormônios nessas quantidades, a testo não vai causar tanto se a gente estivesse fazendo uma dura por semana. Mas assim, nessas quantidades que eu estou falando aqui, vai aumentar, né? O meu colesterol vai extrapolar. O LDL vai subir muito, o HDL vai diminuir. Então eu adicionaria ali rosuvastatina, basicamente, né? Todos os dias, de 5 a 10 miligramas. Colocaria também Panax Ginseng, 300 miligramas. São manipulados agora que eu tô falando, tá? São alguns manipulados. Eu peço mesmo na Saúde Pharma. Isso aí, cara, você pode pedir em qualquer farmácia de manipulação, tá? A Saúde Pharma é a farmácia que eu confio, que eu utilizo os produtos, que eu divulgo também, né, diretamente. Tem um link aqui na descrição se você quiser chamar eles pro WhatsApp e pedir seus manipulados, sua relaçãozinha. Mas eu colocaria alguns manipulados para minha questão da mente e dos colaterais, né? Então, por exemplo, eu sei que o estano e a trembo são neurotóxicos. Eu já tenho vídeo sobre isso aqui do estano. Ele traz uma neurotoxicidade, então igual a maconha diretamente ela acaba aumentando ali a falência dos neurônios. O estano também, a trembo também. Então, eu colocaria ali Panax Ginseng, 300 miligramas por dia, 500 miligramas de Rhodiola rosea, né? 1 grama de ashwagandha, basicamente. Que mais? Para a questão do meu hematócrito diretamente, para controle de colateral, eu colocaria 200 miligramas de natoquinase. Eu colocaria mais 100 miligramas de piquenogenol, para a questão do meu hematócrito diretamente. Além disso, eu manteria o uso de Tadala, né? Eu utilizo ali dia sim, dia não, 5 miligramas de Tadala. Às vezes eu esqueço de comprar e eu fico, 2 semanas sem utilizar, mas depois eu volto. Mas colocaria ali 5 miligramas de Tadala dia sim, dia não, basicamente. Pelo que eu me recordo, eu acho que eu só colocaria isso mesmo, né? Sem nenhum manipulado específico e tudo mais. Eu sempre gosto de manter um tamoxifeno e um anastrozol na gaveta, guardado, caso eu precise, sabe, de última hora. E é claro que nessa fase 2 eu manteria o Masteron naquela mesma quantidade da fase 1, né, 400 miligramas, manteria texto, eu só adicionaria o acetato de trem e o estano. Agora, pensando de uma maneira um pouco mais conservadora, uma coisa que eu estou fazendo atualmente, não estou utilizando clenbuterol, né, mas se eu fosse secar mesmo, para ficar no dry, num aspecto seco, eu colocaria o clenbuterol, é fato, mas eu tiraria o estano, eu tiraria a trembo. E essa fase 2, um pouco mais conservadora, digamos assim, ou eu colocaria o DHB, a dehidroboldenona, ou eu colocaria o mente. Eu estou utilizando o mente agora, né? Até tive um probleminha de ginecomastia que eu comecei a tratar esses dias ali com o mente, porque eu não sabia que... Na real, cara, quando a gente vai falar de hormônios com pouco artigo científico, essas coisas e tudo mais, é difícil de você achar a informação tão fácil. Então você tem que cavucar muito, você tem que cavar muito. E até esses dias no grupo ali eu descobri que eu tinha visto que diretamente o mente, ele acaba aromatizando, mas não é em qualquer estradiol que um anastrozol vai bloquear. É um metilestradiol que você acaba não conseguindo bloquear com o anastrozol. Você consegue meio que tampar a peneira, né, impedir que se forme uma ginecomastia, que se tenha a hipertrofia da glândula mamária, com um tamoxifeno, por exemplo. E aí eu deixei para comprar tamoxifeno de última hora, eu paguei, R$100 ali na farmácia, sendo que se eu fosse comprar online dava 20 pila, sabe?
Só que, pô, eu já tava aqui em Marechal, aqui o pessoal, aqui no sítio eles não entregam, né? Eles não entregam as coisas se eu pedir. Que é no meio do mato, o motoqueiro vai entrar assim, vai ver a entrada, meu Deus, vou ser assaltado, uma onça vai me atacar. Então eles não entregam, eu tive que comprar na farmácia mesmo. Mas enfim, eu adicionaria o mente, eu colocaria ali basicamente 150 miligramas de mente, que é a trestolone, né? Durante a semana. Então junto, na fase 2, a outra versão um pouco mais conservadora, 400 de Masteron, 600 de texto e 150 de mente, né? Trestolone basicamente. E o clenbuterol e a cafeína basicamente. Manteria a mesma estrutura, só tiraria o stano, né, a trembo, e colocaria o mente. Acho que os manipulados, eu manteria os mesmos manipulados, né? Talvez eu até adicionaria ali talvez um Arcertil para a questão da pressão, porque, cara, isso é um colateralzinho que eu senti com mente, que ficou muito explícito, a questão da minha pressão. Meus batimentos aqui eu sempre estou regulando pelo relógio, mas a minha pressão também deu uma osciladinha, justo algumas horas após eu aplicar o mente. Então é algo que começou a me preocupar um pouquinho, então eu comprei um Assertil para mim ficar meio que cabreiro, né? Para mim ficar meio preparado para qualquer questão em relação a isso. Mesmo com o nattokinase, mesmo com o pycnogenol para questão de diminuição de coágulo, de formação de trombo e tudo mais, para a questão do hematócrito, eu adicionei um diurético também, 10mg de Assertil, né, junto com isso. Então assim, não tem segredo, tá? No final das contas, você vai ter que abdicar de várias questões, vários contextos. Você vai ter que tentar, junto com o abuso, colocar uma rotina um pouco mais saudável, digamos assim, né? E não só isso. Após todo esse ciclo de 14 semanas, cara, você tem que pensar no pós. O que eu faria no pós? Gabriel, eu cortaria basicamente o mente, depois dessas 14 semanas, cortaria o mente. Se eu estivesse usando o stano e a trembo, cortaria o stano e a trembo, cortaria. Manteria o Masteron, manteria texto, cortaria o clenbuterol, manteria a cafeína. O imbina eu já tinha cortado, né? Os manipulados eu manteria normalmente, só tiraria o diurético se eu tivesse usado a opção do mente. E eu manteria ali uma proporção basicamente de 300mg de Masteron para 400 de texto, né? Para vocês terem uma noção. Isso na semana, né? Então 300mg de Masteron, são 3 ml de Masteron e 400mg de texto. Vai dar mais ou menos 1,6 de enantato de texto padrãozinho Lander, né? Na semana. Pra quê? Pra que isso? Pra mim conseguir consolidar os ganhos e manter o físico o máximo que eu puder, né? Inclusive a dieta, cara, quanto mais eu conseguir manter a dieta após esse ciclo, melhor, né? Mais eu vou conseguir consolidar e permanecer com aquele físico aesthetic, né? Um pouco mais seco e tudo mais. Então assim, não tem segredo. Tem que fazer dieta, tem que treinar, tem que correr, tem que fazer caminhada, cardio. E tentar viver o mais saudável possível para você meio que, não compensar, mas equilibrar um pouco os abusos, né? Digamos assim. Então, lembrando sempre, cara, se você gostou do conteúdo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Se você gostou do conteúdo, curtiu o trabalho, cara, já se inscreve no canal, deixa seu likezão e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos.